Você se lembra do vereador, do deputado estadual, do deputado federal que você votou nas últimas eleições? Mais do que isso, você sabe quais são as funções deles? Meu nome é Pedro Gama e na aula de hoje nós vamos falar sobre o poder legislativo no Brasil. Você certamente ouviu falar que a Câmara dos Deputados é a casa do povo, ou então que a Câmara Municipal da Sociedade é a casa de leis. Talvez você já tenha escutado por aí que os deputados estaduais devem representar toda a população do estado. Casa do povo, casa de leis, representantes da população. Essas são algumas definições comuns que demonstram algumas características importantes do que chamamos de poder legislativo. O poder legislativo é o poder responsável por discutir e aprovar leis, fiscalizar as ações e gastos do poder público, bem como representar as demandas da população. Antes de discutirmos cada uma dessas funções, é importante nós sabermos quais são os órgãos do Poder Legislativo em cada ente federativo. Em termos nacionais, o Poder Legislativo Federal está representado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, por sua vez, é formado por dois órgãos distintos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. É o que chamamos de Legislativo Bicameral, ou seja, formado por duas casas legislativas. Na Câmara dos Deputados, temos 513 deputados distribuídos proporcionalmente à população de cada estado, sendo 8 deputados no mínimo nos estados menos populosos, como o Acre, e 70 deputados no máximo nos estados mais populosos, como São Paulo. Já no Senado Federal, temos 81 senadores, sendo 3 por cada estado. Isso porque a ideia central do Senado é representar os interesses dos estados enquanto entes federativos, de modo que cada estado deve estar representado pela mesma quantidade de senadores, ao contrário da Câmara dos Deputados, cuja ideia central é representar a população, de forma que a representação é proporcional à população de cada estado. Câmara dos Deputados e Senado Federal possuem, em regra, as mesmas funções, ou seja, aquelas típicas do Poder Legislativo que estudaremos em breve. Para uma lei ser aprovada, por exemplo, ela em regra depende da aprovação em ambas as casas legislativas, ou seja, precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Mas algumas funções são específicas de cada um desses órgãos. Por exemplo, cabe ao Senado Federal aprovar ou não a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal pelo Presidente da República. Num processo de impeachment do Presidente da República, por sua vez, a Câmara dos Deputados é responsável por autorizar a instauração do processo, enquanto cabe ao Senado julgar a procedência ou não do pedido de impeachment. O Poder Legislativo nos estados, por sua vez, é exercido pela Assembleia Legislativa do Estado, composta pelos deputados estaduais. Já nos municípios, o Poder Legislativo está representado pelas câmaras municipais, compostas pelos vereadores. Como o próprio nome faz referência, uma das principais funções do Poder Legislativo é propor, discutir e aprovar leis. Isso não significa que apenas o Poder Legislativo faz parte do processo de produzir leis. Alguns tipos de projetos de lei, como por exemplo um projeto que estabelece a remuneração dos professores da rede pública, apenas podem ser apresentados pelo Poder Executivo. Mas de forma geral, cabe ao Poder Legislativo discutir e votar tais projetos. Daí vem a ideia de o Poder Legislativo ser a casa de leis. Todo o processo entre a apresentação, discussão e votação dos projetos de lei é o chamado processo legislativo. E nós teremos uma aula específica para discutir esse assunto. Outra função muito importante do Poder Legislativo é a de fiscalização das ações e gastos do poder público, principalmente do Poder Executivo. O Poder Legislativo tem um dever de verificar se o dinheiro público está sendo bem investido, fiscalizando os gastos públicos do Poder Executivo, as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, bem como os serviços públicos e demais ações do poder público. Tal fiscalização visa justamente garantir que o dinheiro público esteja sendo utilizado da melhor maneira possível, evitando eventuais irregularidades e garantindo o bom funcionamento das políticas públicas. Para exercer o papel de fiscalização, o Poder Legislativo dispõe de importantes instrumentos. Pode, por exemplo, convocar representantes do Poder Executivo para prestar esclarecimentos, pode também fazer pedidos de informações e ter acesso aos documentos necessários para o seu exercício fiscalizatório. Em caso de suspeita de irregularidades, o Poder Legislativo pode instalar comissões parlamentares de inquéritos, as conhecidas CPIs, que são comissões destinadas a investigar especificamente algum fato, possuindo importantes poderes investigatórios, como de ouvir testemunhas, quebrar sigilo bancário, fiscal, telefônico. Ademais, cabe ao Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, analisar e votar anualmente a aprovação das contas do Poder Executivo. O Tribunal de Contas, importante frisar, apesar de ser independente e autônomo, é um órgão administrativo de apoio ao Poder Legislativo, prestando importantes serviços de fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Por fim, o
O Poder Legislativo é o principal órgão de representação das demandas da população. Cabe aos parlamentares levantar as distintas demandas dos distintos setores da sociedade, levando tais demandas ao conhecimento dos órgãos competentes, bem como cobrando políticas para que essas demandas sejam atendidas. Um vereador não tem, por exemplo, o poder de mandar tampar um buraco na rua ou de mandar reformar um posto de saúde. Essas são obrigações do Poder Executivo, mas é dever do vereador conhecer tais demandas, levar ao conhecimento do Poder Executivo e cobrar que essas sejam atendidas. Para exercer o seu papel de representação, o Poder Legislativo possui diferentes instrumentos. É possível fazer reuniões temáticas nas casas legislativas, com a participação direta da população. É possível convocar audiências públicas para discutir determinado problema que aflige a comunidade, convidando diferentes setores da sociedade para participar. É possível cobrar as autoridades responsáveis através de ofícios e outros instrumentos para que atenda às distintas demandas, e é justamente por este papel representativo que o Poder Legislativo é reconhecido como a Casa do Povo. O espaço onde a população, ao menos na teoria, deve ter acesso para levar suas reivindicações e cobrar por melhorias. O Poder Legislativo, portanto, é um importante espaço de defesa da democracia e da cidadania. E para isso, o Poder Legislativo precisa representar os diferentes setores da sociedade, inclusive aqueles que ainda são minoritários, como as populações indígenas, ou aqueles que são marginalizados da sociedade, como as populações mais pobres. E para um bom funcionamento do Poder Legislativo, é fundamental também que a população conheça melhor como ele funciona e quais são as suas funções, bem como entenda como é fundamental nos atentarmos no momento da votação para escolher bem os nossos representantes.